Aprovada a lei das sacolinhas retornáveis em Rio Preto. Os mercados deverão distribuí-las de graça. Violência. Um taxista é sequestrado em Rio Preto. Ele foi amarrado e libertado em outra cidade da região. Desrespeito e desinformação. Mesmo com um piso específico para caminhar, deficientes visuais enfrentam dificuldades no terminal urbano. Deixa eu ir para Rio Preto falar com a Elaine Datti, que vai trazer para a gente mais uma informação policial, uma coisa que chamou bastante atenção, mais um caso de sequestro pela região. Como é que foi esse, Elaine? Bom dia. Olá, Nelson. Bom dia a você, bom dia a todos. A vítima foi um taxista que trabalha na região central de Rio Preto, ali por perto do terminal rodoviário. Quem tem mais detalhes sobre esse caso e conta pra gente é a repórter Kátia Miller. A criminalidade avança em São José do Rio Preto. Nossa equipe está agora em frente ao terminal rodoviário, no centro da cidade, para trazer as informações de um caso roubo, mais um assalto registrado no município. O alvo dos bandidos foi aqui, olha, o ponto de táxi bem no centro da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, olha só como tudo aconteceu. 2 homens, eles solicitaram uma corrida até o show, uma cidade aqui na região de São José do Rio Preto, só que no meio do percurso eles renderam o taxista de 64 anos com uma faca. A vítima foi abandonada em um canavial próximo a Potirendaba e os assaltantes fugiram com o carro dele, com o carro do taxista e também levando R$750 em dinheiro. E situações como essas, infelizmente, não são raras aqui na nossa região. Nós tivemos aí recentemente também um taxista que foi morto em Mirassol, caso bem semelhante a este que aconteceu aqui em São José do Rio Preto. Agora nós vamos dar um giro aqui próximo ao ponto de táxi, tentar abordar alguns profissionais para saber a opinião desses taxistas sobre como é trabalhar mediante a essa situação de criminalidade, o medo que ronda esses profissionais aqui na região central de Rio Preto. Bom, nós vamos conversar então agora com o seu Odair do Prado, que é taxista, trabalha nessa atividade há cerca de 15 anos. Seu Odair, conta pra gente como é que está sendo atuar em uma área em que tem sido alvo frequente aí dos criminosos. Olha, essa é uma região complicada, né? Por falta de policiamento. Eu acho que a rodoviária merecia ter policiamento 24 horas. Eu acho que é o único lugar da cidade que tem fluxo de gente 24 horas. Eu tenho medo, também já fui vítima de assalto, tanto é que passei a trabalhar durante o dia por isso. Todos aqui têm medo disso, porque um assalto pode custar a sua vida, né? E eu volto a dizer, se existisse um policiamento aqui 24 horas, na certa isso não existiria com tanta frequência. E é isso que nós vamos tentar ajudar também, tentar buscar informações junto aos órgãos competentes, que tipo de providências podem ser tomadas para tentar amenizar aí o medo que enfrentam os profissionais, os taxistas aqui de São José do Rio Preto. Para complementar, nós também obtivemos a informação que o taxista que se envolveu foi vítima desse assalto nas últimas horas, nada sofreu. O carro dele foi encontrado abandonado aqui na nossa região também e o trabalho da polícia continua na tentativa de chegar aos 2 assaltantes. Por enquanto, ninguém foi preso. De São José do Rio Preto, Kátia Miller para o Televerdade. Bom, felizmente este taxista que foi vítima desse assalto passa bem. Agora a gente viu aí na reportagem o outro taxista fazendo uma reivindicação com relação ao policiamento ali naquela área. E a nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar. Eles disseram que há rondas constantes na região central de Rio Preto durante a noite, durante a madrugada também, e que desde o começo do ano houve uma intensificação no patrulhamento em toda a cidade. Ainda segundo a PM, esse tipo de crime, o sequestro relâmpago de taxistas, não é comum nessa área. Esse teria sido, então, um caso isolado, segundo a Polícia Militar. E mais um caso de violência foi registrado em Rio Preto. 2 menores foram apreendidos após praticarem um assalto ontem à tarde aqui na cidade. Os 2 adolescentes assaltaram o cliente de um bar no Jardim Urano, zona sul da cidade. Eles entraram no estabelecimento usando capacete para esconder o rosto. Em seguida, renderam a vítima e levaram uma corrente de ouro. Os 2 fugiram em um veículo. A polícia foi acionada e abordou os menores no bairro Jardim Paraíso, zona norte da cidade. Na casa de um deles foram encontrados 2 celulares, a arma usada no crime, 30 pedras de crack e R$300 em dinheiro obtido com a venda da joia roubada.
O boletim de ocorrência foi registrado no 5º Distrito Policial e os menores foram encaminhados para a DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Esses 2 menores continuam detidos, aguardando agora uma posição da Vara da Infância e Juventude. Um casal foi preso ao tentar tirar um CPF com um RG falso na Receita Federal ontem em Olímpia. Uma funcionária percebeu que o documento não era verdadeiro e então chamou a polícia. Com a dupla, os policiais encontraram vários documentos adulterados. A gente tem inclusive fotos desses documentos. Você vê aí essas imagens, são vários documentos falsificados. Rosenice Pereira de Souza, de 38 anos, tinha 5 RGs com nomes diferentes. O marido dela, Juliano Braga da Silva Ferreira, de 32 anos, estava com uma carteira de habilitação falsificada. Os dois confessaram que usavam os documentos para dar golpes em comerciantes. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a cadeia da cidade. Enquanto isso, eu chamar a Elaine Dati, que está com a gente em São José do Rio Preto, para falar as principais informações aí, falar dos projetos da sessão da Câmara que aconteceu ontem, Elaine. Olha, Nelson, um dos projetos que chamaram a atenção diz respeito à transparência nas votações relacionadas ao Conselho de Ética. Outro assunto que entrou em pauta abordava as sacolinhas plásticas recicláveis. E os vereadores aprovaram a lei que obriga essas sacolinhas de graça nos supermercados da cidade. Depois de muita demora, os vereadores aprovaram com quase unanimidade a lei das sacolinhas. Os mercados de Rio Preto devem fornecer sacolas recicláveis sem custo algum aos clientes. O autor do projeto defendeu a proposta, que, segundo ele, tem de ser feita pelos municípios. Nós hoje fizemos uma pesquisa junto à opinião pública e todos eles foram favoráveis, eles querem a sacola. O projeto de maior destaque do dia era o que obrigava os vereadores a declarar o voto dentro do Conselho de Ética da Câmara, o que hoje não é feito em alguns casos. A Câmara não pode tratar matérias iguais de maneiras diferentes, né? São a mesma coisa. Então, acho que tendo o voto aberto, todo mundo vai ficar sabendo como que o vereador está votando na matéria. Esse projeto que o vereador mencionou aí na reportagem, que pede o fim do voto secreto nas votações das punições propostas pelo Conselho de Ética, foi aprovado. Pelo menos agora vai haver um pouco mais de transparência em votações como estas, né? E isso já fica valendo imediatamente porque é uma emenda à lei orgânica do município. Já a lei das sacolinhas ecológicas depende do veto ou da sanção do prefeito, o que deve acontecer mais ou menos em 15 dias. Agora, Nelson, eu queria conversar com você. Você se lembra que no começo do mês a gente mostrou aqui uma reportagem de uma família que estava com um problema na casa por conta de uma infiltração, que estava morando em uma caminhonete? Você se lembra disso? Se eu estou bem lembrado, um caso absurdo, né? Família dividindo ali um automóvel como moradia. Já teve alguma solução, algum desfecho positivo para eles? Pois é, Nelson, eu acho que é uma boa notícia. A Justiça Estadual determinou que o SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, pague um aluguel, ou pelo menos R$800, ou ainda arrume uma moradia para essa família. Isso porque os problemas de estrutura da casa em que eles estavam teriam sido causados por falhas na rede de esgoto. A gente vai relembrar um pouquinho a situação dessa família agora na reportagem. Essa família está vivendo dentro de uma caminhonete por pura falta de opção. O carro foi coberto com uma lona e fica estacionado no quintal. Antes, o espaço era usado como depósito e também abrigo para cachorros. Devido à falta de condições mínimas de sobrevivência, mãe e filha de Elizabeth foram alojadas na casa de vizinhos e parentes. Por falta de opção, eles usam o banheiro no térreo do sobrado, escorado com madeira para não cair. A casa onde moravam 5 pessoas foi interditada pela Defesa Civil de Rio Preto. As rachaduras estão por toda parte. O imóvel corre risco de desabar. De acordo com os moradores, a situação se agravou por um problema na rede de esgoto que entope e retorna para dentro da casa, principalmente em dias de chuva. Para a família, o sentimento é de tristeza. Eu tomo 2 calmantes para poder descansar, assim, porque caso contrário, não consigo.
Bom, a gente conversou com a assessoria de imprensa do Serviço Municipal de Água e Esgoto. Até agora, o SEMAI não foi notificado e, por isso, então, não tem como falar sobre esse caso. Essa notificação pode ser feita até às 5 horas da tarde de hoje. E depois de feita essa notificação, o SEMAI tem 30 dias para cumprir a decisão judicial, isso se não recorrer, porque também existe essa possibilidade. Agora, então, a gente vai continuar acompanhando esse caso para ver qual que vai ser o desfecho disso e a situação dessa família. Deficientes visuais estão enfrentando problemas na hora de caminhar pelo terminal. Explica para mim que absurdo é esse, Elaine? Olha, Nelson, os deficientes visuais, eles têm muita dificuldade para caminhar em determinados pontos aqui de Rio Preto. As pessoas que moram aqui na cidade já devem ter prestado atenção naquelas faixas colocadas nas calçadas. Elas são feitas em relevo ou com alguns desenhos diferentes. Pois então, o que muita gente não sabe é que elas não estão ali só para enfeitar ou direcionar uma fila, por exemplo, e sim para orientar os deficientes visuais numa caminhada. Em Rio Preto, as pessoas que têm problemas de visão reclamam justamente da falta de informação das pessoas sem a deficiência. Sabe para que serve esse piso aqui? Não sei. A gente percebeu que vocês estavam em cima dessa faixa aqui. Você sabe para que serve essa faixa? Para ficar em cima dela? Pro cego. Deficiente visual. O que você está fazendo em cima, menina? Porque não tem nenhuma aqui, ó. Onde é a questão? Com ou sem dúvida do porquê do piso tátil, a população de São José do Rio Preto parece não respeitar ou não entender a necessidade do instrumento de auxílio aos deficientes visuais. Só na cidade são 160 pessoas que precisam dessa ajuda para andar nas ruas e calçadas. Dentro do terminal de ônibus, o problema piora. Rafael e seu Venâncio têm trabalho para chegar até o ponto desejado. As pessoas não entendem e muitas vezes eles são jogados para fora do piso tátil. É direto assim, as pessoas elas não conhecem, não sabem que esse piso tátil é para nós andarmos. As pessoas ficam em cima e acabam atrapalhando a gente a passar e às vezes fica até bravo com a gente. O que impressiona na caminhada dos dois é que mesmo depois de passarem pelo caminho feito exclusivamente para ajudá-los a chegar ao destino, as pessoas voltam ao piso tátil sem se preocupar se outros deficientes vão passar por ali. As pessoas não têm consciência do significado do piso direcional, que é aquela linha guia contínua, e do piso de alerta. Então, normalmente as pessoas ficam em cima. Por exemplo, no terminal rodoviário, eu acho que aquilo é para sinalizar em cima daquilo é que se faz a fila para entrar no ônibus. Né? Então, eu acho que falta, sim, um pouco de consciência, né? De conhecimento para as pessoas, para a população entenderem um pouquinho para que serve o uso disso, para ajudar as pessoas que precisam desse piso, no caso. A especialista em orientação e mobilidade explica que o poder público tem feito algumas adequações no centro, principalmente no calçadão, mas afirma que em outros pontos da cidade tem deixado a desejar. Por exemplo, sinais sonoros, né, que existem em alguns locais que eles já funcionaram, hoje, porém, não tem esse som, né, eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, né, na questão de que faz parte, normalmente, principalmente em avenidas, né, e a informação, realmente, na verdade, das pessoas entenderem o significado com a nova revitalização do calçadão, o uso daquele piso tátil, né. A gente viu aí, né, que o motivo para o desrespeito das pessoas é a falta de conhecimento. Muita gente não sabe para que servem essas faixas. Tomara que bastante gente tenha assistido para que imagens como essas que a gente viu, pessoas em cima da faixa, não voltem a acontecer. Subiu para 6 o número de casos de gripe suína entre trabalhadores rurais de Severínia, perto de Olímpia, aqui na nossa região de Rio Preto. Os pacientes são do norte do país. Eles foram internados nas Santas Casas de Barretos e de Bebedouro. Os funcionários dos postos de saúde estão em alerta para novos casos. Os trabalhadores rurais que tiveram contato com as vítimas foram monitorados, passam bem. Segundo a Vigilância Sanitária, não há mais nenhum caso suspeito aguardando o resultado. Bom, mas de qualquer maneira, uma informação importante, é uma informação bastante preocupante. Até por isso, vale relembrar aqui algumas recomendações: lavar as mãos o maior número de vezes possível e evitar o contato com as pessoas que apresentem os sintomas, que são febre, tosse, coriza, falta de ar e dor no corpo. É a melhor maneira realmente de se prevenir contra a gripe suína. Agora eu queria voltar com você, Nelson, porque tem mais informações dessa operação policial. Exatamente, né? Vamos voltar, restabelecemos o sinal. Vamos falar um pouquinho de eleições?
você sabe que o pleito está chegando. Inclusive, eu chamar a Elaine Datti, que está aqui com a gente. Ontem, Elaine, eu estava passando aqui na frente do cartório eleitoral e, por coincidência, o meu título já não estava lá, aquelas coisas. E como o movimento estava super tranquilo, eu entrei, foi super rapidinho o protocolo e tal, já recebi. E aí eu fiquei sabendo que o cartório está com um esquema especial aqui em Araçatuba. Aí eu aproveitar para perguntar para você, em Rio Preto também, já estão atendendo, está funcionando nesse esquema de atendimento, já avisando as eleições? Já, o pessoal já está trabalhando pensando nisso, Nelson. Até por isso que o movimento ainda está fraco, realmente, tentando antecipar, né, aquele velho atraso dos brasileiros que deixam tudo para a última hora, porque o prazo para regularizar a situação do título de eleitor vai até 9 de maio. Então, se você é um deles, você disse aí, né, Nelson? Preste atenção a essas informações da reportagem que a gente acompanha a partir de agora. Já tem eleitor preocupado em deixar a documentação em ordem para evitar transtornos no dia da eleição. Tem medo de não dar certo e deixar para o último dia. Pelo menos não fica tudo em cima da hora. Tá de férias, né? Então tem que aproveitar e fazer. Por enquanto, na sala de atendimento no cartório eleitoral em São José do Rio Preto, o movimento é tranquilo. Mas como o brasileiro tem a fama de deixar tudo para a última hora, essa situação deve mudar. Termina no dia 9 de maio o prazo para inscrição eleitoral e transferência de município ou zona eleitoral. Quem deseja tirar o título pela primeira vez tem que trazer um documento de identificação, lembrando que tem que ser um que consta nacionalidade. Então, não vale, por exemplo, o passaporte novo ou a CNH. Então, geralmente, é documento de identidade mesmo, né, o RG. Trazer também comprovante de residência e para os eleitores do sexo masculino maiores de 18 anos também tem que trazer o comprovante do alistamento militar. O eleitor que estiver com o título cancelado ou suspenso também deve regularizar a situação no período. Caso contrário, ele não poderá votar. Isso porque o nome dele deverá ficar fora da lista na sessão eleitoral. Levantamento da Justiça Eleitoral aponta que Rio Preto tem quase 300 mil eleitores. Neste ano, a preocupação é com a acessibilidade. Todas as zonas eleitorais, elas têm alguma sessão especial. Essa sessão especial é para eleitores com portadores de necessidades especiais, mas não só. Também para as pessoas idosas que têm dificuldade de locomoção. Essa sessão, ela garante ampla acessibilidade para o eleitor. Então, quem está nessa condição também procure o cartório eleitoral para a gente transferir o título para essa sessão. Bom, fica aí a dica então, aproveitar que ainda não há muita movimentação nos cartórios eleitorais e regularizar a situação do título o quanto antes. O prazo é até 9 de maio. Ok, Elaine, obrigado pela informação.